o nosso livro. Olá, pessoal. Boa noite a todo mundo. A live começou com um pouquinho de atraso. Houve alguns problemas técnicos aqui. Mas estamos aqui. Eu e meus amigos Antônio do Passo Cabral, Leonardo Cunha. Nessa live que é um dos eventos de lançamento, né, de preparação para o lançamento da pós-graduação Premium da Faculdade Baiana de Direito, que eu coordeno juntamente com Paula Sarno, a pós que começa dia 8 de abril, e é uma pós que dura 24 semanas, com aulas quinta à noite, sexta à noite, sábado de manhã, todas ao vivo, numa sala de Zoom. Você vai entrar numa sala de Zoom com os professores da pós, aulas ao vivo, não são aulas gravadas, e uma pós relativamente curta, né? Porque em 24 semanas você consegue completar. E essa pós tem algumas... Além da diferença de ser uma pós à distância e ao vivo, numa sala de Zoom, há também uma outra diferença. Nessa pós eu darei aula em todas as semanas. Todas as quintas-feiras a aula será comigo. Portanto, eu darei aula em todos os pontos do programa. A última vez que eu fiz isso foi há quase 20 anos atrás. E eu estava começando a minha carreira. Agora, nesse estágio da carreira, é a primeira vez que eu assumo uma pós com essa responsabilidade de ver de fio a pavio todos os pontos em aulas ao vivo. E, além de mim, haverá mais de 40 professores distribuídos às sextas à noite e sábado de manhã. Esses serão 72 encontros, né? Dos 72 encontros, 24 comigo e os outros 48 encontros divididos repartidos entre 40 professores, 2 dos quais estão aqui. 2 das maiores estrelas do processo brasileiro, Antônio do Passo Cabral, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre, doutor, livre-docente, já é uma lenda do processo brasileiro, talvez o processualista brasileiro mais conhecido e mais citado fora do Brasil, vivo, né? Vivo. E Leonardo Carneiro da Cunha, que dentre todos os processualistas brasileiros, aquele com quem eu mais escrevi, é o meu principal coautor, é o homem que mais aparece em meu Lattes como coautor, e o irmão que a vida me deu, professor da Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor, também uma lenda, né, do processo brasileiro. Estamos aqui, nós três, para tratar de um tema que nos liga, o tema nos liga profundamente, que é o tema da flexibilização do processo. Nós três, há 3 anos, publicamos um livro, aqui, vou mostrar para vocês, chama-se Por uma Nova Teoria dos Procedimentos Especiais, dos Procedimentos das Técnicas. Está aqui a segunda edição, que a segunda edição foi lançada esse ano, 2021. A primeira edição é de 2018. E nesse livro, a gente tenta demonstrar... Aí, todo mundo mostrando o livro, é isso. Nesse livro, a gente tenta demonstrar que a flexibilidade do processo é uma marca, talvez a principal marca do processo brasileiro pós-CPC de 2015, e o impacto que isso tem na relação entre o procedimento comum e os procedimentos especiais. Eu já disse isso em alguns lugares, e já disse isso por escrito, vocês vão ver depois, que eu considero esse livro, escrito em coautoria com eles dois, uma das minhas 5 principais contribuições. No currículo Lattes, né, você tem que indicar 5 estrelinhas daquilo que você considera o mais importante que você fez. E das 5 estrelinhas, eu escolhi este livro como uma das 5 estrelinhas minhas, porque acho realmente que é uma contribuição interessante para o processo brasileiro. E aí a gente resolveu escolher esse tema, que é um tema que nos une. Eu vou passar a palavra para os meus amigos, para eles se apresentarem, falarem um pouco, mas já vou passar com uma provocação. E aí eles falam um pouco e já falam, e já manifestam sobre isso. Meus amigos, vocês acham, é possível dizer, e por quê, se for possível dizer por quê, que a flexibilidade do processo civil brasileiro
moldada nos termos do Código de 2015, é a principal característica do processo brasileiro ou isso é um exagero de minha parte? Vamos começar com Cabral, depois com Cunha. Cabral, a palavra é sua. Obrigado por ter aceito o convite. Você que é um dos professores da pós. Boa noite a todas e todos. Queria saudar os amigos Fred Didier, Leonardo Carneiro da Cunha, abraçá-los ainda que de maneira telepresencial, né? Saudade de vocês e de estarmos juntos. E parabenizar a Faculdade Baiana de Direito, a você, a Paula Sarno, pela organização desse curso. Eu já dou aula na pós-graduação organizada por vocês há muitos anos, né? Já dei aula presencialmente e também no formato de aulas gravadas e estarei de novo com vocês, né? Vocês tiveram a gentileza de me convidar e eu prontamente aceitei. Estarei de novo nessa nova edição agora com todos esses refinamentos aí, com a participação, né, Fred, em todos os pontos e tal, e um timaço de colegas que você escalou para essa tarefa, né? Então, é um curso que é certamente altamente recomendado aí para o pessoal, no qual a gente vai estar discutindo muitos temas desse processo civil que foi construído a partir do novo Código de 2015, que se tornou um sistema muito sofisticado, né? Hoje o nosso sistema de direito processual civil tem um ferramental muito sofisticado, muito rico, né? E o profissional do direito tem que saber mexer com esse instrumental, né? Você mesmo gosta de salientar, eu vi as chamadas do curso da pós-graduação, de como o processo civil ele é transversal, né? E ele é importante para os profissionais em todas as áreas, área tributária, área trabalhista, área de família, as causas cíveis, empresariais. Então, quer dizer, o contencioso civil, ele é transversal. Então, é muito importante vocês conhecerem esse ferramental. E, já entrando na tua provocação, Fred, eu acho que a flexibilidade é, sim, uma marca do nosso código, do nosso sistema, uma flexibilidade que a gente já via em alguns pontos sendo construída ainda no código anterior, né? Sobretudo no tema das nulidades, um tema que nós também aqui já, nós três, né, gostamos desse tema, né? E a gente vê no código em diversos aspectos, né? Em diversos aspectos. A flexibilidade, ela hoje é uma marca de um código que ampliou a instrumentalidade das formas no campo das nulidades, um código que trouxe flexibilizações no campo da teoria da competência, né? Inúmeras regras que flexibilizam a competência do juiz, possibilitando uma série de combinações de atos ou aproveitamento de atos praticados no juízo incompetente. Então, uma outra marca do código é essa flexibilização também na atividade dos juízes. Um código, e a gente vai falar disso, né, um pouco mais, que foi o nosso livrinho conjunto, né, esse aqui, um código que alterou profundamente a relação entre os procedimentos comuns e especiais, fazendo com que o foco hoje seja nas técnicas processuais e não nos procedimentos, né, permitindo que essas técnicas transitem, sejam aplicadas por um juízo de compatibilidade e adequação, e não mais as relações entre esses procedimentos se resolvam com base em antinomias normativas que excluíam um dos procedimentos pela aplicabilidade apenas do outro. Um código que trouxe negociação das partes sobre o processo, sobre o procedimento. Então, um código que permite uma flexibilização que não que é focada no interesse das partes, né, que podem, em um contrato, convencionar a respeito de como será o processo futuro perante o judiciário estatal. Quer dizer, algo que a gente só imaginava na arbitragem, agora as partes podendo desenhar, por instrumentos contratuais, convencionais, o processo que vai se desenrolar perante o judiciário estatal. Então, por esses fatores todos, né, me parece que as cláusulas que levaram à atipicidade dos meios das técnicas processuais, a gente tem isso nos negócios processuais, no artigo 190, mas temos também a atipicidade das medidas de coerção e indução para o cumprimento de decisões judiciais, e isso decorre lá dos poderes do juiz, no artigo 139, e está previsto
também de maneira específica na execução, nos artigos 536 e 537. Então, essa atipicidade também é uma marca muito presente no nosso código, que dá uma abertura muito grande para que o juiz até opere essa flexibilização, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem a flexibilização que tem origem na atividade das partes, a gente tem uma flexibilização que tem origem em decisões judiciais que vão moldando o procedimento às necessidades do caso concreto, adaptando, né, sempre com uma ideia. Fred já falava isso nos anos 2000, no início dos anos 2000, 2001, sobre a adaptabilidade das formas, né? E hoje isso é muito presente no nosso código e tem um fundamento normativo em diversos dispositivos do código. Então, Fred, eu acho que, assim, para iniciar, eu acho que um panorama geral da flexibilização, eu destacaria esses pontos, né, que fazem com que eu tenha que responder afirmativamente à tua provocação. A flexibilização é uma das grandes marcas do processo civil brasileiro hoje. Ela pode assustar, de alguma maneira, porque ela é diferente do modelo que a gente tinha antes. Mas eu acho que admiti-la é o primeiro passo para que a gente possa construir algo em torno dela, criar parâmetros de controle, né, ver como a gente vai poder controlar a atividade das partes de negociação, a atividade do juiz de flexibilização das formas, enfim, e saber conhecer a flexibilidade do procedimento é também uma forma da gente domá-la, né, da gente conseguir dominá-la, né, não só no sentido de dominar a técnica para a nossa atividade profissional, mas também de maneira a não ter nossos clientes, né, prejudicados por uma flexibilização feita de maneira indevida. Então, eu acho que, como uma primeira colocação, acho que seria isso que eu teria a falar, e, mais uma vez, dando boa noite a todos aí, e já vou passar a palavra aqui para o queridíssimo Leonardo Cunha. Vai, Léo, agora a bola é com você. Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês e com todos que nos assistem. Como o Cabral disse, é a forma de matarmos as saudades. Eu, pelo menos, estou com muitas, né, e sinto falta não só dos amigos, mas dos eventos presenciais. Além do que Cabral já destacou, eu destacaria um ponto que nós três temos refletido muito e está no livro, é que o procedimento ordinário, que sempre foi muito inflexível, né, e rígido e considerado como padrão, ele é um procedimento altamente flexível no Código atual. Há vários, como a gente diz, né, usando a terminologia de Paulo Mendes, há vários circuitos procedimentais dentro do procedimento comum. O procedimento comum ele pode ter todas as etapas, com a fase postulatória, instrutória, com várias provas, até a sentença, como ele pode ser julgado liminarmente, pode haver uma improcedência liminar, veja a diferença, né? Ele todo detalhado, ou ele ser encerrado ali antes mesmo da citação com sentença de mérito. Pode haver julgamento antecipado do mérito, julgamento antecipado parcial do mérito, uma parte é julgada, a outra vai para a instrução. Pode haver a estabilização da tutela provisória antecipada de urgência, e o procedimento teve outra rota, né? Teve outro circuito, teve outro caminho. Então, veja que só o procedimento ordinário, quantos caminhos possíveis ele tem, né? A depender da hipótese, como ele se no novo código. Mas Fred e Cabral, que conversou sobre isso, um reflexo e poder. Vejam que a flexibilidade do código cria uma flexibilidade na competência, por exemplo. Há muitas regras no código, como a translatio iudice e outras, que flexibilizam até mesmo, e ainda chegamos lá, a própria competência absoluta. A cooperação judiciária nacional, tão bem estudada por vocês, mudou o paradigma de que só haveria um juízo competente depois de firmada a competência. Isso, para mim, é uma flexibilização muito importante que concretiza o princípio da eficiência. Nós temos uma flexibilização subjetiva. O Código não prevê mais que, feita a citação, não podem ser alteradas as partes.
e nós temos a possibilidade maior de ingresso de outras partes ao longo do processo. Sofia Temer escreveu bem sobre isso, né? Lia Sintra escreveu bem sobre isso, e outros vêm escrevendo sobre a participação de sujeitos no processo, né, a qualquer tempo, né? Isso é uma outra flexibilidade, uma flexibilidade subjetiva. E eu queria ir além para dizer que a gente fala muito, todos falam muito do sistema multiportas, e para dizer que há vários meios de solução de disputas, e todos já conhecem, né, a mediação, a conciliação, a arbitragem, né, o dispute board, o próprio o judiciário estatal, mas nós já chegamos, não é daqui a pouco não, nós já chegamos na fase em que esses meios aí típicos, podemos dizer assim, em algumas situações já não são suficientes. O que diferencia o profissional do século XXI é ele também ser designer de solução de disputas. Acho que o Léo está falhando, né? O som de Léo está falhando, é a impressão minha. Voltou? Está falhando para mim. A conexão está instável. Se você tiver no celular, é melhor você colocar na... Como eu dizia, o profissional de hoje em dia tem que... Não estou no celular, não, estou no computador. Tá me ouvindo? Voltou? Voltou agora? Agora eu estou. Voltou. O que eu dizia é que os meios de solução de disputas que são típicos, né, arbitragem, mediação, conciliação, dispute board, etc., já se revelam insuficientes em algumas situações, de forma que é possível pensar em meios atípicos. O profissional de hoje, o bom profissional, é aquele que também pode desenhar o meio de solução de disputa, ser um designer de solução de disputa. E o que eu quero dizer é que a flexibilidade pode chegar também nesse ponto de permitir que se construa, que se desenhe o meio de solução de disputa. Eu, particularmente, me envolvi num caso, veja que curioso, eu fui convidado para ser advogado de uma das partes, o outro advogado da parte contrária me conhecia, me convidou para, me ligou para que fizéssemos um acordo, e eu terminei funcionando como uma espécie de mediador, só que eu não podia ser mediador porque eu era advogado de uma das partes, então eu chamei isso de facilitador de negociação. Eu aproximei os advogados, embora fosse advogado de uma das partes, e consegui que o acordo fosse feito. Foi desenhado um meio de solução que não estava previsto em lugar nenhum. O mediador é alguém, um terceiro imparcial, distante das partes. Eu não era imparcial, eu era advogado de uma das partes, mas consegui ter a serenidade e o equilíbrio de aproximar todo mundo. Com isso, eu quero dizer que a flexibilidade também alcança os tipos ou as formas de solução de disputas. E, com isso, evidentemente, a minha resposta também é positiva, no sentido de que a grande e principal característica do novo código é a flexibilidade, não só procedimental, mas de vários institutos. E a finalidade é sair do paradigma da decisão para a solução. Pode parecer excessivamente retórico isso, mas o que o código quer é dar boa solução para o caso, concretizando a eficiência processual. É isso, Léo. Você tem toda a razão. Quando a gente examina o parágrafo 3º do artigo 3º do CPC, que é o dispositivo que fala que o Estado, os juízes, o Ministério Público, os advogados vão estimular os meios consensuais de solução de conflito, que é esse parágrafo 3º, eu vi pouca gente atentando para o fato de que esse é um dispositivo que abre o sistema para meios atípicos de solução de controvérsia, como você bem colocou. E se você junta isso com os negócios processuais, que são autorização geral para você criar as regras do jogo, né? Então você deixa o sistema, não só um sistema flexível jurisdicionalmente falando, mas também para os métodos não jurisdicionais de solução de conflito. Eu realmente acho que não há nenhum tema que atravesse mais o código do que a flexibilidade.
as grandes novidades do código, que vão até coisas julgadas. Pensar em coisas julgadas, os regimes de coisas julgadas são mais flexíveis. Os regimes, a própria tutela provisória, ela também é mais flexível, porque você não está enrijecido em hipóteses específicas. Você agora facilita a concessão num processo só. Então, me parece realmente que é o tema que atravessa o código. Ele vai atravessando o código, lá de competência até execução. E eu queria, só para deixar claro, que talvez o pessoal que esteja assistindo não sabe exatamente o que significa um processo flexível. Veja bem, o processo é considerado rígido quando as suas regras têm pouca aptidão para se ajustarem às peculiaridades do caso. São regras pré-definidas com pouca maleabilidade para se ajustar às peculiaridades de um caso real. Então, você cria a regra abstratamente e ela não pode se ajustar ou tem pouca maleabilidade de ajuste no caso real. O processo é flexível quando a capacidade dele de ajuste é maior. Tão mais ajustável às peculiaridades do caso concreto, tão mais flexível o processo é. Tão menos ajustável às peculiaridades do caso concreto, tão mais rígido o processo é. O nosso processo, tudo indica, é um processo que tem a maior aptidão que eu consigo conceber. Assim, qual o processo que tem a maior aptidão para se ajustar essas peculiaridades do caso concreto, eu acho que é o nosso. Pelo menos na minha ideia. E eu queria, meus amigos, lembrar, e aqui citando já pegando um gancho com o Cabral falou uma coisa na exposição dele que é muito interessante. Ele falou assim, isso pode assustar. A flexibilidade pode assustar. Pode gerar uma insegurança, né? Porque você vê uma coisa que... Quer dizer, você não sabe exatamente como o processo vai ser, já que ele pode se ajustar às peculiaridades do caso. Mas aí eu penso com base em Cabral e com base em outros autores, mas também com base nele, que essa ideia de que seguro é o que não muda, quer dizer, seguro é o que não muda, seguro é o que é estático, é o que é o que não varia, quer dizer, a invariabilidade ou a invariância é o que leva à segurança. Essa ideia é uma ideia, com o meu modo de ver, é incompatível com a sociedade complexa como a nossa. É como o século XXI é incompatível. É preciso partir do pressuposto, até epistemológico, filosófico, de que as coisas mudam. As coisas mudam. As coisas se transformam. Tudo que é produto do ser humano é, por definição, transformável. Só não se muda o que não é cultural. Tudo que é cultural, portanto, tudo que é produto do agir humano, muda. Então, nós temos que usar a mudança como um ponto de partida. A mudança, o ajuste, a possibilidade de variar, é um ponto de partida filosófico. E aí, em cima disso, em cima desse dado de que as coisas mudam, a gente tem que construir uma segurança na mudança, como Cabral, por exemplo, sempre defende. Cabral defende. É preciso dar... já que a mudança é inevitável, que a mudança sempre vem, que as coisas novas acontecem, é preciso fazer com que a mudança seja segura. Então, é o paradigma de segurança que muda. Em vez de segurança ser o que está parado, segurança é fazer com que a mudança, que é inevitável, se dê da forma mais tranquila, menos problemática, menos danosa possível. Cabral tem um livro espetacular sobre isso. Se tiver por aí, Cabral, mostra esse livro. Um livro espetacular sobre processo e regras de transição, pegando o artigo 23 da LINDB, que é um artigo de 2018, que é um artigo que cria meio que que parte da premissa de que as coisas mudam. Paulo Mendes, né, que foi citado por Cunha, tem um livro muito importante, eu já falei várias vezes isso, que é uma das grandes teses em processo civil nos últimos anos, que se chama Segurança Jurídica e Processo, e é uma tese que pensa segurança jurídica e processo a partir do paradigma da mudança e não do paradigma do processo estático, a partir do paradigma de um processo flexível, ajustável, exatamente nos termos do Código Novo. E aí, passo a bola para os meus amigos. Meus amigos, nenhum de vocês ainda falou
sobre essa estrela do código, do nosso modo de ver, né? Para nós três isso é uma estrela, que é o parágrafo 2º do artigo 327, que é uma estrela nessa constelação de dispositivos que flexibilizam o processo. A gente, no nosso livro, a gente, a partir de uma imagem criada por Mitidiero, num outro contexto, a gente diz que o parágrafo 2º do 327, ele permite, né, um livre trânsito das técnicas processuais entre os procedimentos. As técnicas podem transitar entre os procedimentos de modo a torná-los melhores. As técnicas não são exclusividades, né, de determinados procedimentos e ficam lá encalhadas. Elas podem transitar livremente, sem problemas nas fronteiras. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Agora eu vou inverter. Primeiro Cunha, depois Cabral. O Fred, antes de falar disso, se me permite, eu queria fazer para usar uma linguagem parlamentar, uma parte no que você disse sobre a insegurança e, em complemento ao que Cabral advertiu, a insegurança das pessoas sobre a flexibilidade. Eu estudei que o processo rígido, historicamente, numa análise histórica entre processos rígidos e flexíveis, a história mostra que os processos rígidos, como eu disse, hoje, essa é uma preocupação que realmente se mantém, claro, mas ela não deve assustar, ou não se deve ter a preocupação, porque o nosso código ele se preocupa muito com o contraditório. A cada momento, se surgir uma questão superveniente, as partes são convocadas para se manifestar sobre a questão. O artigo 10 é um dos grandes pilares do código. E eu me lembrei, na sua fala agora, você terminou colocando isso também no seu volume 1, você trata disso, que os próprios fatos supervenientes podem alterar a causa de pedir remota, desde que o contraditório seja observado. Isso é um elemento objetivo de flexibilização, né? Uma flexibilização no elemento subjetivo da demanda, no elemento objetivo da demanda, melhor dizendo. Então, é outra questão de flexibilidade, mas que tem o contraditório como contraponto para evitar esse perigo, esse receio que possa existir, como Cabral bem advertiu, né? Então, esse é a parte aí que eu queria fazer. Sobre o artigo 327, ele nos parece, e nós falamos isso no livro, um ponto de partida importante, um aporte normativo que fundamenta o livre trânsito de técnicas procedimentais. Aparentemente, é um dispositivo que não teria relação com isso, ele está lá num capítulo relacionado com cumulação de pedidos. Aparentemente, não haveria nenhuma novidade, porque ele reproduz o 292 do código anterior, que continha os requisitos para acumulação de pedidos, aqueles requisitos tradicionais de que não precisa ter conexão entre os pedidos, mas deve haver compatibilidade lógica, o juiz tem que ser absolutamente competente para ambos os pedidos, o procedimento tem que ser o mesmo, a não ser que, sendo um submetido a um procedimento especial e outro a um comum, tudo seja submetido ao comum, que na época era o ordinário, né? A novidade que está no parágrafo 2º do 327 é que, se nós tivermos um pedido submetido ao comum e o outro ao especial, é possível cumulá-los, desde que eles sejam submetidos ao comum, mas eu posso trazer a peculiaridade do procedimento especial para o procedimento comum. Então, para dar um exemplo clássico, eu cumulo no mesmo procedimento o pedido de resolução de contrato com o de reintegração de posse. Se eu quero me valer da ação possessória de força nova, o procedimento comum
tem a característica de ter a tutela provisória de evidência, em outras palavras, é uma liminar que dispensa a necessidade de demonstrar urgência ou perigo, são requisitos mais fáceis, digamos assim, mas se eu submeto, pelo menos tradicionalmente, se eu submetia ao procedimento comum, cumulando com o pedido de resolução contratual, eu perdi essa vantagem, eu não tinha direito a essa liminar com requisitos mais fáceis. Com o novo código, não há problema, eu posso acumular trazendo esse detalhe, essa técnica do procedimento especial para o procedimento comum. Então, o que é que nós defendemos a partir daí? Que esse dispositivo autoriza o livre trânsito de técnicas. Eu posso trazer uma técnica do procedimento especial para o comum e vice-versa. O ministro Luiz Fux, quando estava ainda no STJ, se deparou, eu gosto desse exemplo, eu acho ele interessante, ele foi relator de um mandato de segurança contra o ministro da Educação, cuja finalidade era era atacar uma portaria do ministro que proibia a adoção dos livros de Monteiro Lobato nas escolas públicas. E o ministro designou uma audiência de tentativa de mediação. Então, houve uma grita geral, a audiência e mandato de segurança, esse ministro é um louco, como assim? O que ele fez foi, sem existir o código ainda, importar uma técnica de mediação para o mandato de segurança, e me pareceu muito interessante, antecipando várias ideias do código atual, de permitir mediação com o poder público, de estar presente aquela técnica em qualquer procedimento, como a gente defende, inclusive, no livro. Um documento que para usar ainda o mandato de segurança como exemplo, um documento que é apresentado pela autoridade coatora, que é decisivo para o julgamento, o impetrador precisa ser ouvido em razão do contraditório. Então, muita gente vai dizer réplica no mandato de segurança, tem que ter o contraditório, vai trazer uma regra que é típica do procedimento comum, que é ouvir, a parte, sempre que um documento é apresentado, em prol do contraditório. Na verdade, mesmo que não existisse essa regra no procedimento comum, ela estaria sendo construída, no caso, a partir do princípio do contraditório. O depósito em consignação, que é típico da ação de consignação em pagamento, pode ser trazido para uma ação de revisão contratual para impedir a mora ou para o sujeito já ter o poder liberatório com aquele depósito. Enfim, a gente poderia dar aqui vários outros exemplos que estão aí no livro, mas o 327 ele é um ponto de partida importante que justifica a construção dessa ideia de que temos aí o trânsito livre entre técnicas procedimentais. Técnicas que são previstas em procedimentos especiais podem ser adotadas no procedimento comum e vice-versa. Então, no procedimento especial das ações de família, se o juiz se depara com uma vítima de violência, ele tem que se valer da presença de um psicólogo, de um assistente social, para ajudá-lo a saber interrogar ou abordar a testemunha, ou a vítima, ou a parte, ou o depoente. Essa técnica deve ser aplicada a qualquer outro procedimento que tenha como testemunha ou depoente alguém que esteja sendo submetido à violência. O sujeito não vai querer ali se expor, vai querer falar, vai ter receio. Então, enfim, são exemplos que mostram que o 327, parágrafo 2º, ao prever a possibilidade de trazer junto com o pedido aquela técnica, cria um livre trânsito de técnicas entre os procedimentos. Cabralino, você, meu caro. Bom, na linha do que o Léo falou, eu acho que eu vou retomar um ponto que eu acho que para o pessoal perceber quanto isso é importante, que é mostrar que a partir desse dispositivo a gente compreende uma nova forma de enfocar a relação do procedimento comum com os procedimentos especiais, estejam eles no código ou fora do código, porque o movimento de tutela diferenciada, de tentativa de adaptar as formas procedimentais aos direitos materiais, que começaram a ter muitas peculiaridades, ele seguia um caminho, a partir da década de 70 do século passado, de estilhaçamento do procedimento comum. O código era aquele bloco unitário de regras, e aos poucos foram sendo criados procedimentos especiais. Dentro do código, em leis esparsas,
pensando que esses procedimentos seriam a única sede da especialização. A diferenciação procedimental só aconteceria por origem legislativa e nesses procedimentos especiais. Então, o foco era em procedimentos. E era um sistema, portanto, baseado em legalidade, só a lei trazia os procedimentos especiais, taxatividade, só aqueles que o legislador determinasse eram aqueles possíveis de serem aplicados, excepcionalidade, né, os procedimentos especiais sempre vistos como algo que era excepcional em relação ao procedimento comum, por isso eles não podiam conviver, né, ou você aplicava um ou aplicava outro, e as antinomias entre eles se resolviam por um critério de especialidade, quer dizer, a regra do procedimento especial afastava a regra do CPC, e o CPC só podia se aplicar quando não houvesse regra específica, né. Além disso, esses procedimentos eles eram inflexíveis em si mesmos, né, o que era estranho, porque a diferenciação ela significava a fuga do código, às vezes por uma lei esparsa, mas você continuava aderindo a um bloco inflexível de regras, né. E esses procedimentos eram também indisponíveis para as partes. Então, hoje, vejam como mudou, né, o sistema hoje, né. Primeiro porque o foco não é nos procedimentos, como o Léo colocou e a gente defende no livrinho, né, o foco é nas técnicas, por isso que o subtítulo do nosso livro é dos procedimentos às técnicas. Então, o foco hoje é nas técnicas processuais, que podem ser aplicadas independentemente de onde elas estão previstas. E essas técnicas elas vão transitar funcionalmente aonde elas puderem ser melhor aplicadas. Então, hoje a gente tem flexibilidade, fungibilidade, né? Os procedimentos eles podem ser convertidos uns nos outros, aproveitando o que foi feito em um para seguir, né? O procedimento é convertido em outro e aí se segue nesse outro procedimento, aproveitando os atos do procedimento anterior, e unindo isso aos negócios processuais, como o Fred colocou, né, na manifestação dele anterior, a gente pode ter as partes criando novos procedimentos, né? Então, essas técnicas, né, o foco, saindo dos procedimentos legislados e passando para as técnicas, permitiram que as partes também criem novos procedimentos. Então, não é mais só aquilo que está na lei, né? Então, acrescentando em relação aos exemplos que Leonardo já deu, eu poderia dar outros aqui, né? A lei do mandado de injunção tem uma técnica decisória que eu chamo de técnica exortativa, né? Ao invés do judiciário ir lá e, desde logo, editar uma norma para que aquele sujeito, o impetrante, né, possa exercer o seu direito, ele notifica, ele provoca o órgão que está em mora, seja um órgão da administração ou o próprio legislador, para editar a norma. E aí, se a norma não é editada naquele prazo, aí sim o judiciário atua. Então, a gente defende que essa técnica exortativa, de decisão exortativa, ela pode ser aplicada em outros casos, onde haja esse conflito entre o judiciário e outros poderes, né? Nas ações coletivas para controle de políticas públicas, nos processos estruturais e no próprio mandado de segurança, né? A gente poderia adotar isso, né? Leonardo falou na abertura, né, no fracionamento do mérito, que hoje está previsto expressamente na lei, no procedimento comum. Antes ele só existia em alguns poucos procedimentos especiais onde a gente tinha fracionamento do mérito em 2 sentenças, né? A antiga ação de prestação de contas, por exemplo, né? Hoje ela está no procedimento comum. Ora, se está no procedimento comum, a gente deve poder aplicar também nos procedimentos especiais, né? Vejam que as técnicas transitam do especial para o comum, como o Léo falou, e também dos especiais entre si, né? Então é um negócio muito rico. Vejam outro exemplo que a gente dá no livro. No campo das ações possessórias, que são um procedimento especial previsto no Código, tem uma forma de comunicação simplificada do grupo nas ações possessórias envolvendo grupo de pessoas, inclusive às vezes hipossuficientes, vulneráveis, né, que a gente vê às vezes na uso capião coletiva, que envolve assentamentos, migrantes, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, refugiados, né, e ali tem uma forma de comunicação, que está no artigo 554, parágrafo 3º do Código, que permite que o juízo se comunique com essas pessoas por meio de rádio, né, de utilização de instrumentos que tenham maior capilaridade nessas comunidades. E isso pode ser aplicado para outros casos, onde haja também presença desses grupos, né, e uma comunicação parecida seja necessária, um litisconsórcio multitudinário, envolvendo outras questões que não
questões possessórias. Vou dar 2 exemplos aqui, 1 ou 2 exemplos sobre a conversão de procedimentos. Isso eu já até apliquei na prática, né? Às vezes você vem um procedimento de mandado de segurança e se percebe que a prova puramente documental não é suficiente. Ao invés de extinguir o mandado de segurança e fazer com que o impetrante comece tudo de novo, né, esse trânsito de técnicas processuais e esse foco hoje, né, mais flexível, que permite a gente enxergar a fungibilidade dos procedimentos, pode justificar uma conversão desse mandado de segurança em um procedimento comum, né, e ele prossegue como comum. O caso que eu peguei era uma impetração de um mandado de injunção impetrado equivocadamente, numa hipótese que deveria ser mandado de segurança. Então, eu manifestei assim, o juiz aceitou. Ao invés de extinguir o mandado de injunção e obrigar o impetrante a iniciar uma outra demanda na justiça, a gente converteu o mandado de injunção em mandado de segurança, adaptando. E aí, como o mandado de segurança tem que citar a pessoa jurídica, né, e não apenas a autoridade coatora, o juiz determinou a citação da pessoa jurídica e o procedimento seguiu como um mandado de segurança. Algo parecido também pode acontecer quando há ajuizamento de uma ação munitória e a documentação apresentada pelo autor da ação munitória é inadequada, documentos que não têm as formalidades necessárias para justificar a propositura da ação munitória. Então, ao invés de extinguir a munitória, converte no procedimento comum e segue como procedimento comum. Leonardo falou a aplicação das audiências de conciliação e mediação e outros procedimentos. Por exemplo, no procedimento das ações coletivas, da Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7347, de 85, que não tem lá expressamente uma fase de tentativa de conciliação anterior à apresentação de defesa. Me parece que nesses procedimentos deve ser possível também a aplicação do artigo 334 do CPC, que está previsto para o procedimento comum. Na segunda edição do nosso livro, a gente acrescentou uma hipótese interessante, que é a seguinte, né? A gente tem hoje diversos procedimentos que são multipolares, né, no Código. Inventários muito intrincados, procedimentos envolvendo casos repetitivos, né, o microsistema de solução de casos repetitivos, a própria centralização de processos pela cooperação judiciária pode gerar procedimentos multipolares com diversos centros de interesse tendo que conviver. E, às vezes, é difícil gerenciar a participação de todos esses sujeitos, né? E aí, o que a gente está sugerindo? Né? Que se usem técnicas presentes nos procedimentos concursais, como, por exemplo, aqueles da Lei de Falências e Recuperação Judicial, para a criação de comitês de litigantes, né? E a Lei de Falências, nos artigos 26 a 33, ela prevê lá formas de constituição desses comitês, as atribuições que eles devem ter, forma de remuneração, deliberação, etc. Então, essa formação de comitês pode ser usada, por exemplo, num IRDR ou num recurso repetitivo, para criar anteparos, porta-vozes, né, formas mais contemporâneas de participação que são adequadas não apenas aos procedimentos concursais, de insolvência civil, recuperação judicial e falência, mas também em outros procedimentos onde essa multipolaridade e essa presença de inúmeros centros de interesse exija, né, a utilização de técnicas que possam fazer com que a comunicação e a interação entre os sujeitos do processo seja mais eficaz. E a gente também percebe que isso existe na esfera recursal. Depois Fred e Léo podem falar mais disso, escrevem muito sobre recursos, né? Os procedimentos recursais, eles também podem ter os seus procedimentos cruzados, né? A gente vê isso no regramento dos recursos excepcionais entre o STJ e o STF, por exemplo, né? Uma espécie de caminho meio livre desses recursos entre os tribunais superiores, e também na execução. Os procedimentos executivos, eles podem ter técnicas aplicadas de uns para os outros, né? O 771 do CPC, por exemplo, vai dizer que se aplica o livro da execução ao cumprimento de sentença. E a gente defende lá no nosso livro inúmeras técnicas na execução que podem ser aplicadas transversalmente, né? Do cumprimento de sentença para a execução e da execução para o cumprimento de sentença. Então, eu quis mostrar aqui, né, como realmente a partir de um artigo muita coisa pode ser implementada, né, em termos de flexibilização da técnica processual,
e como, às vezes, as grandes revoluções estão nos artigos, às vezes, escondidos no código, né? E é normal, porque a gente viu aí nos últimos anos de vigência do CPC as pessoas dando importância, tendo até mais atenção a temas que são mais evidentes, né? Negócios processuais, repetitivos. Agora, às vezes, as grandes revoluções estão em dispositivos que ficam ali pelo meio do código, e a gente teve uma grande satisfação de escrever juntos esse livro, porque a gente foi descobrindo e continua descobrindo, né, os caminhos dessa interação, né? Então, para a gente tem sido algo também muito estimulante, a gente fica muito feliz em ver, às vezes, as pessoas resolvendo problemas práticos com base nas ideias que a gente está desenvolvendo nesse livrinho. Massa. Vamos lá, estamos indo para a reta final, faltam poucos minutos para a gente terminar, falar algumas considerações aqui. Primeiro, eu queria mandar um abraço para o meu irmão e minha cunhada, o Ricardo Simone, por conta do falecimento do cachorro deles, que é como se fosse o filho mais velho dele, e é como se fosse um membro da nossa família. O grande Lázaro faleceu hoje aqui, um pouco antes da live começar. Um momento muito triste para a nossa família, embora já esperava que isso iria acontecer, mas vindo é sempre um momento de muita dor. E quando a gente discute hoje, juridicamente, em famílias multiespécie, que é um tema muito importante, inclusive está no STJ para se decidir, eu dou a minha família como exemplo. Minha família é uma família multiespécie. Lázaro participava dos amigos secretos da família. Eu, inclusive, tirei Lázaro 2 vezes. E sempre comprava a mesma coisa, que era uma ração que ele gostava, eu comprava 10 pacotes daquela ração, era até mais fácil de dar o presente. Então, ele faleceu hoje. Agora, um pouco antes, meu irmão, minha família do meu irmão, minha cunhada e meus sobrinhos estão muito tristes, embora sabendo que isso ia acontecer. Vai o meu abraço, eu dedico a minha exposição a Lázaro. Queria dizer também que começa dia 8 de abril, conforme eu disse, e essa live aqui, ela é uma live promocional. Então, há um cupom de desconto, o cupom é POSPREMIUM 30, POSPREMIUM 30. Esse cupom de desconto dura 24 horas, começa às 7 horas depois da live, vai até 7 horas da manhã. Você acessa o site da faculdade, se inscreva na pós, usando esse cupom, são 10 cupons de desconto, os 10 primeiros que se inscreverem, tem esse desconto. O desconto está passando aqui embaixo, dê uma olhada. Queria dizer também que esse 327, parágrafo 2º, que, como o meu amigo Cabral disse, é um dispositivo que está lá escondido, mas que tem uma aptidão, uma força muito grande, ele se combina com o outro, está mais escondido ainda, que é o 1049, parágrafo único. Quer dizer, já é um parágrafo único de um dispositivo que está nas disposições finais, que ninguém nem lê. Então, se você pegar esses dois dispositivos, o 327, parágrafo 2º, e o 1049, parágrafo único, eles dois juntos formam um par muito poderoso, muito poderoso. E queria fazer uma pergunta final, a gente tem pouco tempo, espero 2 minutos aí para cada um falar, uma pergunta final, provocando as pessoas a refletirem sobre um outro assunto que vai ser muito debatido na nossa pós-graduação, que é processo estrutural. Cabral mencionou o processo estrutural aqui, e sempre me perguntam assim, Fred, é preciso uma lei para criar um procedimento especial para regular os processos estruturais? E eu sempre respondo dizendo o seguinte, o nosso procedimento comum, com todo esse arsenal que ele tem, ele é tranquilamente adequado para qualquer processo estrutural no Brasil. O que é que você quer no processo estrutural? O procedimento comum nosso tem aptidão para dar. Eu tenho essa premissa. E queria ouvir vocês sobre isso. Porque aí o pessoal já reflete sobre isso, porque o processo estrutural é um outro grande tema. Não é para a gente discutir o processo estrutural aqui, mas fica aí o teaser, né? E aí passo a palavra para vocês para falar as palavras finais. 2 minutos aí para cada, para responder essa pergunta. Obrigado a vocês, meus queridos, por terem aceitado o nosso convite. E é isso. Agora Cabral, depois Cunha.
2 minutos para cada um. Sem dúvida, Fred, eu concordo contigo. Eu acho que o procedimento comum e as técnicas nele presentes, a partir dessas aberturas, elas servem a qualquer tipo de procedimento, né? Mesmo aos processos estruturais, seja qual for o seu conceito de processo estrutural. Se você considerar que o inventário é processo estrutural, que a recuperação judicial é processo estrutural, as ações coletivas são processo estrutural, o procedimento comum vai estar à disposição a partir desse trânsito de técnicas. E por isso que a gente tem refletido muito sobre qual é o futuro dos procedimentos especiais no Brasil, né? Se antes a gente imaginava que para trazer especialização a gente precisava criar uma lei esparsa, hoje você não precisa mais. A partir do momento que a flexibilização veio para dentro do código, veio para o procedimento comum, a gente tem um retorno das leis esparsas ao código, né? Elas passam a gravitar em torno do código sem excluí-lo, né? Então é uma aplicação muito mais rica, simultânea, em que uma não exclui a outra, e isso serve para incrementar o nosso sistema e ser aplicado também para qualquer tipo de processo. Então a resposta é não. A gente hoje não precisa mais de lei, de criar lei, para que a gente tenha adaptabilidade das técnicas do código, né, e flexibilização, que é o tema da nossa live hoje aqui, para disciplinar qualquer tipo de procedimento. Então ficam essas reflexões, o convite para todo mundo se inscrever na pós aí, né, e um grande abraço a vocês dois, meus amigos, sempre um prazer revê-los. Quanto a mim, Fred Cabral, não tenho muito o que acrescentar, eu concordo também com isso tudo que Fred e Cabral disseram. Isso decorre, inclusive, do que Cabral disse numa fala anterior, de que os procedimentos especiais eram criados por lei específica, né, e eram observados rigidamente. Isso vinha da era da codificação, né, da necessidade de observância da lei, e a lei era o paradigma e não o ordenamento. E me parece que o código, da forma como está, o procedimento comum é plenamente suficiente para regular o procedimento estrutural. E não é sem razão que no livro a gente diz, né, dos procedimentos às técnicas, né, a tendência, tentando fazer um prognóstico, é de que não precisaremos de procedimentos especiais, e sim de técnicas especiais para resolver as situações e as peculiaridades procedimentais que forem surgindo. Então, eu também encerro agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente, de apresentar essas ideias para estimular os alunos a refletirem sobre essas situações e numa pós-graduação que deve ser muito interessante, né, e agradeço também estar no corpo docente, e não vejo a hora. Fiquem bem, cuidem-se, e estamos juntos aí. Valeu, pessoal. Aquele abraço, beijo grande. Se inscrevam na pós aí, pós-prêmio, 10 cupons de desconto. Abraço forte, meus caros. Valeu aí. Boa noite.